Olá, vamos dar início ao módulo número 2 do curso modular da Ordem dos Médicos Dentistas para assistentes dentários e este módulo intitula-se Gestão e Manutenção de Equipamentos, Aparelhos e Instrumentos Dentários. Este módulo tem como objetivos compreender a importância da utilização de equipamentos, aparelhos e instrumentos dentários de elevada qualidade, compreender a importância do seu manuseamento cuidadoso, compreender a importância da realização na clínica de pequenas tarefas de manutenção e verificação de equipamentos, aparelhos e instrumentos dentários e ainda também compreender a importância da realização por profissionais qualificados de ações periódicas de manutenção e revisão. Este módulo não tem como objetivo converter os assistentes dentários em técnicos de manutenção de equipamentos, aparelhos e instrumentos dentários. Não pretendemos ensinar ou abordar esta temática numa perspectiva de transformar os assistentes em técnicos de manutenção e também, obviamente, não tem como objetivo ser um curso exaustivo nesta matéria. Até seria impossível ser exaustivo nesta matéria, desde logo porque há tantos equipamentos, tantos aparelhos, tantos instrumentos que utilizamos em clínica, ou que podem ser utilizados em clínica. Existem também diferentes marcas, muitas vezes para o mesmo aparelho ou o mesmo equipamento, diferentes marcas fazem a diferença e, portanto, têm formas de trabalhar diferentes e, portanto, exigem manutenções diferentes. Portanto, não temos também esse objetivo. É, acima de tudo, um módulo que pretende mostrar aos assistentes dentários, particularmente aqueles que estão a iniciar e que estão numa fase ainda de muito incipiente desta atividade profissional, e mesmo os mais antigos, relembrar e perceber que efetivamente podemos realizar algumas pequenas tarefas em consultório, em clínica, para ajudar a que estes equipamentos durem o máximo tempo possível. Iremos fazer uma primeira abordagem dando alguns conceitos gerais e, portanto, fazer uma breve introdução ao tema. Vamos falar em alguns utensílios que podem ser utilizados ou que são utilizados na clínica dentária. Vamos fazer aqui alguma organização destes instrumentos ou da clínica em função e tendo por base esta manutenção de equipamentos. Portanto, vamos procurar agrupar estes aparelhos pelas diferentes áreas da clínica. Vamos falar um pouco de manutenção, explicar o que é manutenção, quais são os níveis de manutenção e depois iremos abordar dois aspectos importantes, focar aspectos ou causas que poderão levar à deterioração de equipamentos, aparelhos e instrumentos, e vamos também focar alguns aspectos que considero importantes e que podem contribuir para a longevidade destes utensílios. Depois entraremos numa área mais específica, onde abordaremos algumas rotinas de manutenção que os assistentes dentários podem realizar, particularmente naqueles equipamentos ou instrumentos que são de uso mais comum. Numa parte mais final, falaremos um pouco de como proceder em caso de uma avaria e, finalmente, terminaremos este módulo com referência às conclusões aos aspectos que considero mais relevantes. Então, vamos começar por perceber o que é um dispositivo médico. Trata-se de uma definição que podemos consultar no site do Infarmed e que nos diz, basicamente e em resumo, que um dispositivo médico é qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, implante, reagente, material ou outro artigo destinado pelo fabricante a ser utilizado isolado ou conjuntamente em seres humanos para, entre outros, atingir os seguintes fins específicos: diagnóstico, prevenção, monitorização, previsão, prognóstico, tratamento ou atenuação de uma doença, lesão ou deficiência. Ou seja, embora esta definição seja mais completa, no site do Infarmed, mas efetivamente está aqui plasmado o mais importante e aquilo que nos interessa para o nosso tema. Efetivamente é qualquer instrumento, aparelho ou equipamento que nós utilizamos, quer para estabelecer um diagnóstico ou para realizar um tratamento com vista à diminuição de uma doença ou à sua eliminação, à sua cura. Apesar disso, e este ser o conceito abrangente que no fundo acaba por englobar tudo, nós estamos muito habituados a fazer a classificação e designar os utensílios utilizados em clínica dentária
como equipamentos e aparelhos por um lado, normalmente são dispositivos de maior dimensão, maior volume, muitas vezes até que não podem ser transportáveis, e depois os instrumentos. São muitos, eu tenho aqui plasmados alguns, quer nos equipamentos e aparelhos, quer nos instrumentos, mas efetivamente serão aqueles que serão mais comuns nas clínicas. Nem todas as clínicas têm todos estes equipamentos, como é evidente, mas estes serão aqueles que serão mais comuns. No entanto, como disse há pouco, existem muitos equipamentos, muitos aparelhos, e não estarão aqui todos focados, até porque alguns deles são de uso muito restrito. Então estamos habituados a considerar como equipamentos ou aparelhos, estamos habituados a considerar a cadeira dentária, o sistema de aspiração, o compressor, o motor cirúrgico, o raio-x convencional, sistemas mais modernos digitais do RBG, ou CBCT, também a ortopontomografia, a câmara intraoral, o scanner intraoral, o laser, a piezocirurgia, fotopolimerizador, vibrador de amálgama, motor de endodontia, localizador apical, a tina ultrassónica, a seladora de mangas, o autoclave e o quimiocolave, naturalmente estes últimos na área de esterilização, a recortadora vibradora de gesso, e estamos, portanto, habituados a considerar estes equipamentos ou estes aparelhos como os mais comuns ou aqueles que mais frequentemente utilizamos em clínica, tirando aqui um ou outro que são de uso menos comum, mas efetivamente estamos habituados a olhar para estas designações e considerar como sendo equipamentos e aparelhos, em oposição a este segundo grupo, em que normalmente nos referimos a estes utensílios como instrumentos rotativos ou rotatórios, a turbina, o contraiângulo, a peça de mão, o micromotor, os instrumentos reutilizáveis, aquilo que nós chamamos habitualmente os ferrinhos, as brocas, em termos gerais, mas podemos naturalmente ter brocas mais específicas para dentistaria, para periodontologia, cirurgia, implantologia, etc., as pontas de ultrassons e as limas de endodontia, quer as mecânicas, quer as manuais. Portanto, nós estamos habituados, no fundo, a classificar os utensílios que utilizamos em clínica em equipamentos e aparelhos e, por outro lado, instrumentos, embora tudo isto, como eu disse no início, acabam por ser todos eles dispositivos médicos, segundo o INFARMED. Aqui, principalmente para quem está a realizar este curso, este módulo, e que tem menos anos de prática desta atividade, portanto, para perceber um pouco melhor através do aspecto visual, portanto, através de imagens, neste diapositivo acabamos por ver aquilo que constitui a base de qualquer consultório ou clínica e que é fundamental para podermos trabalhar em pacientes. À esquerda, um equipamento dentário, no centro, um motor de aspiração, que é fundamental, portanto, tem que estar associado sempre a um equipamento dentário, e à direita o compressor. Portanto, isto é material básico para qualquer clínica poder funcionar. Um motor cirúrgico, por exemplo, aqui os sistemas de imagiologia, portanto, à esquerda uma ampola de raio-x, portanto, a fonte emissora, depois ali o sensor, a fonte receptora, depois do lado direito o CBCT e o ortopontomógrafo, portanto, sistemas que são também muito utilizados em medicina dentária, mas nem todas as clínicas os têm, particularmente o CBCT e o ortopontomógrafo, o scanner intraoral, a câmara intraoral, laser, piezocirurgia, isto equipamentos que já não são tão comuns e, portanto, nem todas as clínicas têm estes aparelhos. Fotopolimerizador e vibrador de amálgama, fotopolimerizador presente em todas as clínicas, diria, vibrador de amálgama poderá haver já clínicas que não o têm, embora ainda seja um utensílio que ainda é relativamente comum e particularmente as restaurações a amálgamas são mais baratas e, portanto, são até mais utilizados estes sistemas em medicina dentária social, portanto, que é necessário proceder aos tratamentos, mas com um custo inferior. Os motores de endodontia, os localizadores apicais, obviamente nas imagens estou a colocar apenas alguns exemplos para ser mais perceptível, mas as marcas são imensas e, portanto, obviamente poderá haver naturalmente diferenças. A tina ultrassónica à esquerda, a seladora à direita, os sistemas de esterilização, conforme vimos no módulo anterior, o mais comum, o autoclave, e como complemento também poder ser utilizado o quimiocolave, mas efetivamente o autoclave é o aparelho mais comum em termos de esterilização utilizado em medicina dentária.
recortadora de gesso, vibrador de gesso e, portanto, aparelhos que também muito frequentemente fazem parte da clínica, embora diria que nem todas as clínicas têm estes equipamentos. E depois, ao nível dos instrumentos, os instrumentos rotativos ou rotatórios, a turbina, o contraiângulo, a peça de mão, o micromotor, os ditos ferrinhos, e aqui ensacados, portanto, colocados em manga, e também como vimos no módulo anterior, a poderem ser colocados em manga instrumentos de forma individual ou coletiva, portanto podemos agrupar e fazer como está aqui conjuntos, sabendo sempre a ressalva de que numa manga de conjunto, com um conjunto de instrumentos, abrindo a manga, obviamente todos terão que ser depois esterilizados, mesmo os que não são utilizados. As brocas de tungstênio, brocas de diamante, brocas para turbina, brocas para contraiângulo ou peça de mão, com haste, brocas mais compridas, com haste mais curta. À direita um kit de implantologia, em que a principal particularidade é a forma como estão acondicionados estes materiais, e portanto estão organizados de uma forma completamente diferente. As pontas de ultrassom e a chave de torque, que permite o aperto com torque, e as limas de endodontia, mecanizadas, manuais. Mais uma vez repito que os sistemas são variados e, portanto, não é objetivo deste curso ou deste módulo estar aqui exaustivamente a apresentar tudo o que existe numa determinada área. Em termos de organização da clínica, e tendo por base este módulo, que é de gestão e manuseamento de equipamentos, eu diria que há 4 áreas onde o assistente dentário pode, de facto, intervir e pode ter aqui algum papel importante em termos de manuseamento e de contribuição para a gestão, uma boa gestão dos equipamentos ou dos instrumentos. Estas 4 áreas são o gabinete dentário, a sala de esterilização, a sala técnica, a sala de gessos. A dimensão destas caixas é propositada, porque efetivamente a maior área de intervenção do assistente dentário é no gabinete dentário, e estão aqui plasmados alguns aspectos: a cadeira, a cuspideira, o sistema de aspiração, os instrumentos rotativos, ultrassons, o jato bicarbonato. Depois uma segunda área, a área de esterilização, onde podemos ter a tina ultrassónica, a seladora e o autoclave ou quimionclave, ou os dois. E depois 2 áreas em que a intervenção é um bocadinho menor, a área mais técnica, onde estará habitualmente o compressor e o motor de aspiração, e uma área dos gessos, onde estará a recortadora e o vibrador de gesso. Começando ou entrando um pouquinho mais em pormenor nesta matéria, importa, em primeiro lugar, perceber o que é manutenção. Manutenção não é mais do que um conjunto de atos ou de procedimentos que podem ser realizados, neste caso pelo assistente dentário, que se destinam a manter ou recolocar um equipamento, dispositivo, melhor dizendo, para ser mais abrangente e utilizar a terminologia correta, em condições de desempenhar as funções para as quais foi projetado. E, portanto, efetivamente, nós podemos realizar determinadas operações ou procedimentos que, no fundo, vão procurar manter estes equipamentos, estes aparelhos ou estes instrumentos em condições de poderem executar a sua missão. Não deve ser, no entanto, entendido como um restabelecimento das condições originais. A partir do momento em que o dispositivo está em utilização, vai naturalmente sofrendo modificações, e o nosso objetivo com estas rotinas, com estes procedimentos, é procurar manter isto sempre em funcionamento, nas suas melhores condições, mas não propriamente restabelecer as condições originais. E nós podemos considerar, embora exista não apenas esta forma de classificar, mas podemos classificar a manutenção em diferentes níveis. Desde logo, estes 3 níveis: um nível preventivo, corretivo ou de melhoria. No caso da manutenção preventiva, dita preventiva, é uma manutenção que é sempre programável. Portanto, é sempre definido o momento, o timing em que se faz esta manutenção. E é realizada com o objetivo de evitar avarias, perda ou função, ou redução ou perda total da função para a qual foi concebida a peça. Depois há uma manutenção corretiva, que normalmente não é programável, acontece por um imprevisto, um incidente, e é realizada normalmente na sequência de uma avaria ou da tal perda parcial ou total da função. E finalmente a dita manutenção de melhoria, também é programável e no fundo visa melhorar o desempenho do equipamento. No fundo é como se fizéssemos um upgrade. Na medicina dentária não é tão comum, mas, por exemplo, para percebermos o que é que estou a referir, por exemplo, ao nível dos automóveis, por exemplo, muitas vezes é necessário
o fabricante faz upgrades ao sistema, por exemplo, na parte do sistema de navegação, por exemplo, ou na parte, por exemplo, relacionada com travões, o que quer que seja, faz um upgrade, uma melhoria, e são convocados, os donos dessas viaturas são convocados para fazer esta manutenção de melhoria. Por exemplo, a outro nível, na informática, por exemplo, o upgrade que está a fazer agora, presentemente, do Windows 10 para o Windows 11, é precisamente um upgrade de melhoria. Na medicina dentária não é tão comum, a não ser em material mais tecnológico, efetivamente pode ocorrer esse upgrade. Dentro do primeiro nível, o nível preventivo, nós podemos subdividir em nível preventivo sistemático ou condicionado. Sistemática é a prevenção ou a intervenção que é determinada de uma forma cega a partir de intervalos pré-definidos, quer de tempo ou de outra unidade qualquer, por exemplo, quilómetros, ciclos, etc. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, por exemplo, que nós podemos fazer a manutenção, a revisão de um automóvel, por exemplo, de 10.000 em 10.000 quilómetros ou anualmente. Portanto, isto é uma revisão a um nível de manutenção sistemático, preventivo sistemático. Não há qualquer avaria, não há qualquer indicador que nos faça, de facto, pensar ou acreditar que existe uma avaria, mas, efetivamente, daquela forma, naquela periodicidade, nós vamos fazer essa revisão. Por exemplo, ao nível da clínica de medicina dentária, por exemplo, a questão dos autoclaves, de 500 em 500 ciclos ou de 1000 em 1000 ciclos, devem fazer uma revisão. Não importa se estão a trabalhar bem ou mal, não importa se existe alguma anomalia visível ou suspeitável, mas efetivamente naquela periodicidade faz essa manutenção. E depois há a condicionada. A condicionada é também considerada preventiva e é, no fundo, consequente a algum sinal ou sintoma que nos possa indicar que alguma coisa não está bem. Por exemplo, um ruído estranho, uma turbina em que o barulho que produz quando está a trabalhar não é aquele barulho a que nós estávamos habituados, um compressor, por exemplo, começa a fazer um barulho que não é perceptível, enfim, uma série de situações que poderíamos relatar, estas duas relato para podermos perceber a que é que eu me refiro. Portanto, muitas vezes já existe aqui qualquer coisa que nos pode fazer pensar que existe uma anomalia. Na corretiva, temos a corretiva que pode resultar de fatores intrínsecos ou extrínsecos. Extrínsecos, por exemplo, uma queda de uma turbina, caiu e deixou de funcionar ou passou a funcionar com alguma alteração, com um ruído estranho. Há aqui uma necessidade de fazer uma manutenção corretiva, vamos corrigir alguma coisa que aconteceu, motivada por um fator extrínseco. Também pode ser um fator intrínseco, por exemplo, um entupimento, por exemplo, nas zonas onde a água seja, por exemplo, uma água muito dura, calcária, pode haver deposição de resíduos, pode haver depositação de calcário e, efetivamente, pode haver aqui uma necessidade de corrigir, portanto, uma manutenção corretiva, motivada por um fator intrínseco, por uma avaria intrínseca. E, como disse, a melhoria na medicina dentária com menos importância, mas seria sempre uma situação programável para melhorar a condição de um determinado equipamento ou instrumento.